O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, a coloca nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele então partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Prezados padres Wagner, Felipe, Samuel, na alegria da comunhão, da participação com vocês nesta Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na Ermida da Padroeira e vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação. O Senhor nos preparou uma mesa da palavra muito farta, realmente com ricas iguarias. Mas eu diria que o prato principal dessa refeição que estamos tomando é a misericórdia. É ela que exala do texto de Êxodo que escutamos, também da carta de Timóteo que escutamos, e ainda dessas 3 parábolas do Evangelho. A misericórdia de Deus, que é de sempre e para sempre. Olha, nós escutamos do livro do Êxodo que, embora o povo tenha sido libertado como um forte pelo Senhor, rapidamente se esqueceu de Deus. Cunhou um ídolo, um bezerro de ouro, e passou a adorá-lo como se fosse o seu Deus. Ainda hoje, também construímos ídolos com nossas mãos. Eu ousaria dizer que cada um de nós sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles. Alguns têm a ver com dinheiro, com riqueza. Outros têm a ver com poder. Alguns têm a ver com prazer. Mas o certo é que todos nós precisamos estar atentos, porque podemos colocar algo no lugar de Deus. Podemos deixar que o centro que deve ser o lugar de Deus nas nossas vidas, seja ocupado por outras coisas. Trabalho, por exemplo, e tantas outras coisas. E todas as vezes que isso acontece, nós somos infelizes, porque só Deus pode nos fazer felizes, só Ele pode nos realizar, só Ele pode nos integrar, nos equilibrar, só Ele. E esse Deus maravilhoso, não obstante essa ação reprovável do povo, usa de misericórdia. E Deus segue fiel, cuidando do seu povo, cuidando de cada um de nós. Usou de misericórdia. São Paulo, escrevendo ao Timóteo, lembra da sua história pessoal. Se o Êxodo conta um pouco a história do povo de Deus, e talvez até a nossa história enquanto nação, o texto de Paulo a Timóteo fala da sua história pessoal e, de certo modo, da história de cada um de nós. Ele vai recordar como Deus, entranhado de misericórdia, foi ao seu encontro, se apresentou a ele, se revelou, e ele, de perseguidor dos cristãos, se torna um anunciador de Jesus Cristo, disposto inclusive a viver qualquer peripécia, como naufrágio, perseguição, prisão, mas o anúncio de Cristo e do seu Evangelho se torna o centro da sua vida. E assim é Deus, nos toma pela mão, nos conduziu de diferentes lugares, diferentes caminhos e nos trouxe até a presença de Cristo. E fez-nos saber que Ele quer partilhar da nossa vida e nos dá a possibilidade de partilhar da sua vida. E o Senhor não veio para os santos, mas para os pecadores. Não veio para os saudáveis, mas para os enfermos. Veio para mim, veio para você, veio para cada um de nós. Veio para aquelas pessoas pelas quais viemos rezar, alguns até com certo pedido desesperado. O Senhor se faz presente em cada uma das nossas histórias e nos convida a continuá-la juntamente com Ele. Mas é esse texto belíssimo do Evangelho, capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, o coração do Evangelho de São Lucas,
esse Evangelho da Misericórdia, que essas 3 palavras, essas 3 parábolas nos possibilitam adentrar um pouquinho nesse mistério do amor de Deus, rico em misericórdia. Ele é o bom pastor. E Ele não vai deixar de procurar qualquer uma das suas ovelhas que tenham se extraviado, se perdido. Ele vai procurar, Ele vai atrás, e Ele vai encontrar, e Ele vai trazer nos ombros. Para criar uma relação de maior proximidade, maior intimidade. Ele não castiga, mas ao contrário. Ele traz para mais perto de si e revela o seu amor. Talvez com isso nós possamos aprender que o único modo de educar é com amor. Educar é conduzir ao bom caminho, corrigir é conduzir ao bom caminho. E o único modo da gente fazer isso também é com amor. Ser áspro, violento, indelicado, é uma tentação, mas não resolve. O remédio que o Senhor utiliza é outro. Quando Ele ama e não dá certo, o que Ele faz é amar mais. E mais. Com maior intensidade. Indo até mais longe. E Ele diz que é a maior alegria por um único pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. A única pergunta que eu faço é se existe alguém que não precisa de conversão. Por isso eu acho que para cada um há uma grande festa no céu. Os anjos se rejubilam, exaltam. Então, esse Senhor que não nos deixa só, mas que vai ao nosso encontro e nos buscar, mesmo nos caminhos errados que porventura possamos trilhar, esse Senhor que não nos trata mal, mas ao contrário, nos traz no seu cangote. E até um pouco por isso que nós trazemos a estola, tem um pouco esse significado, né? Ela é digna do pastoreio, precisamos revestir-nos de Cristo e ser como Ele, bons pastores. Depois na parábola da mulher que perde uma moeda, ela ainda tinha 9. Dava para viver bem com essas 9. Mas ela procura, varre a casa, acende uma luz, procura nos cantinhos, revisita cada cômodo da casa, cada espaço, até que encontra a moeda. E aí mais uma vez fala da alegria desse encontro. Uma alegria que não pode ser contida. Por isso, da mesma forma que o pastor chama os seus vizinhos para contar a novidade, para se alegrarem com ele, ela também chama as suas vizinhas para se alegrarem com ela por ter reencontrado a moeda perdida. Nenhum de nós vai ficar extraviado para Deus. Ele não vai se contentar com menos do que todos. E Ele sente a nossa falta, Ele nos busca, nos deseja. Mas talvez seja essa última parábola, a parábola do Pai misericordioso, que melhor nos ajude a entrar nesse mistério de Deus. Porque fala que um homem tinha 2 filhos, e o mais novo, ousadamente, pede a recompensa. A gente só tem direito de recompensa quando os nossos pais já não estão aqui. Deve ter doído o coração daquele pai ver esse pedido. Mas, no entanto, ele dá. Mas o texto traz algo muito interessante. Muito interessante. O texto diz que o pai dá não só a ele, mas ao outro. Poucos dias depois, o pai divide os bens entre eles. E isso é significativo. Ele não deu só ao mais novo, ele deu também ao mais velho. O mais novo teve a ousadia de ir embora, viver sua vida longe, fazer como ele achava que daria certo. Como nós muitas vezes, que em algum arrombo da juventude, e às vezes não tão da juventude assim,
mas também achamos que para sermos felizes precisamos estar longe de Deus, da sua palavra, da sua presença, afastados da igreja. Como se Deus ou a igreja cerceasse a nossa liberdade. Ao contrário, potencializa. Mas o fato é que ele usou mal. E quando a gente usa mal, acaba rápido. E assim aconteceu, e ele, na necessidade, precisou trabalhar numa profissão muito indigna. Cuidar de porcos. Isso para os judeus, porque é um animal impuro, significa a falta de dignidade. E diz que ele sentia tanta fome que queria comer a comida dos porcos, mas nem isso. Mas aí ele se recorda do pai. Se recordando do pai, ele pensa: quantos empregados na casa de meu pai têm pão com fartura? Vou voltar e vou me colocar ao seu serviço. E é bonito esse caminho que ele faz de retorno ao pai. É um caminho que todos nós precisamos fazer. É um caminho no qual nós vamos recuperando a nossa vida, a nossa história. Vamos retomando o caminho. Vamos nos rumando em direção à casa do pai. E quando ele estava ainda longe, o pai vem ao seu encontro, se joga ao seu pescoço, lhe cobre de beijos. E ele vai dizer o discurso ensaiado: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai não quer saber de nada daquilo. Talvez com certeza tenha feito bem ao coração do pai o fato dele ter voltado para casa, independente de onde ele tiver andado. E aí, mais uma vez a festa. Depressa. Trago a melhor túnica, anel, sandália. Mate o animal mais cevado que encontrarem. Vamos fazer festa, porque meu filho estava morto e o recuperei com vida. É muito interessante, porque nas 3 parábolas mostra que a misericórdia, ela convida à festa. Ela precede a festa e, de certa forma, ela exige a festa. Por isso nós estamos aqui celebrando a Eucaristia, a maior de todas as festas. Deus, que usa de misericórdia conosco, celebra nosso retorno à casa, nossa presença na sua vida e a sua presença na nossa vida com a grande festa que é a Eucaristia, na qual também nós nos banqueteamos. E somos convidados a nos reconhecer todos como irmãos e irmãs. E eu termino essa reflexão dizendo que o filho mais novo foi ousado e machucou o coração do pai. Mas talvez a situação ainda pior seja do filho mais velho, porque ele tinha o coração machucado. O texto diz que o pai dividiu entre eles os bens, mas ele não conhecia o pai. Embora estivesse em casa, ele não conhecia o pai. Olha a reclamação dele: pai, há tantos anos te sirvo e nunca me deste um cabrito. Ele não reconhecia o pai como pai, mas como um patrão. Triste isso, né? A gente está em casa e não conhecer o nosso pai. A gente está em casa e não se sentir em casa. A gente está na fonte da misericórdia e não beber dela. Mas o ponto final é: o Evangelho não diz se depois da fala do pai: filho, tudo que é meu é teu, era preciso fazer festa porque seu irmão voltou. O Evangelho não diz se ele entrou na festa, porque vai ficar para cada um de nós decidir se a gente vai querer participar da festa que Deus faz, ou se a gente vai ficar à margem dela. Porque às vezes, porque tem uma ou outra pessoa que a gente acha que não é digna, nós podemos também rejeitar de participar da alegria. Por isso tem muita gente fazendo religião com as próprias mãos,
Tem muita gente fazendo justiça com as próprias mãos. Tem muita gente se desviando do Evangelho porque não aceita que Deus é misericórdia. E Ele é misericórdia para mim, para você, para todas as pessoas. Para Deus não tem bandido, não tem direita, não tem esquerda, não tem lado, não tem rico, não tem pobre. Para Deus somos todos seus filhos. E o seu desejo é que a gente viva como irmão e irmã. E todas as vezes que nós não somos capazes de amá-lo sobre todas as coisas e por a Ele amar o nosso próximo, quem quer que ele seja, nós não alegramos o seu coração. Mas do contrário, todas as vezes que por amor a Ele somos capazes de amar os nossos irmãos, quem quer que eles sejam, então isso alegra o seu coração. Não fiquemos à parte na festa que Ele mesmo oferece. Queiramos entrar e participar. E reconheçamos que somos tão necessitados dessa misericórdia como convidados a usar dela com nossos irmãos e irmãs. Esse é o único modo digno da gente poder participar da Eucaristia. E que esse sacramento que a gente vivencia nos ajude a depois ser presença de Cristo Jesus na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa igreja, no nosso mundo. Tocados, seremos capazes de tocar.